Vou dar início, então, à atividade comemorativa aqui do Dia de Darwin, que na realidade é comemorado dia 12, mas esse evento está dentro dos Seminários de Ciências Ambientais. E hoje nós teremos a presença de 3 debatedores, que é o professor Leandro Monteiro, da LCA, Carlos Ruiz, da LCA, e o Carlos Eduardo de Souza, do CCH. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Leandro pelo convite. E eu tenho uma tarefa hercúlea, árdua. Por quê? De certo modo, as ideias de Darwin, impactaram e continuam a impactar as humanidades. Em que sentido? A gente vai tentar verificar isso nessa palestra, que eu vou tentar ser conciso, E, inclusive, agradeço ao Leandro por ter adiantado algumas ideias, não ter que explicar os princípios da teoria da seleção natural. Então, em alguns slides eu vou passar bem rápido, já que o Leandro foi bem claro, e pontual em alguns aspectos da teoria da seleção natural de Darwin, os seus desdobramentos, e quero chegar diretamente ao ponto, tá? Por que há ainda uma certa recusa em certos setores das humanidades e ciências sociais, de um modo geral, em admitir que a espécie Homo sapiens é um animal e que a biologia, de certo modo, influencia, prestem atenção, influencia em nossas ações. Bom, eu sou filósofo por formação, tá? Eu não sou cientista. E, como eu disse no começo, eu estou numa posição um pouco delicada, não sendo cientista, nem das ciências naturais, das ciências biológicas, e nem das ciências humanas e ciências sociais. Filosofia não é ciência, tá? A filosofia é um empreendimento antigo, tem cerca de 2.500 anos. Os antigos gregos colocaram certos questionamentos lá atrás e nos legaram um certo tipo de conhecimento, entre eles sobre antropologia. O que é isso, antropologia? Sobre o que é o homem, tá? Então, ao longo dos séculos, até Darwin, ou Darwin, nós tínhamos uma imagem de humanidade, uma imagem de homem, a saber, o homem como centro do universo, o homem como uma pessoa, não vou nem usar o termo animal, mas como um ser racional, livre e consciente, tá? E a partir dessa imagem, que Aristóteles, foi o grande filósofo que cunhou certos termos e que legou para nós esse tipo de concepção, colocava o homem no centro do universo. E depois vieram outros pensadores na Idade Média, os filósofos cristãos, e montaram uma religião tendo o homem como centro do universo, a imagem e semelhança do Criador. E isso veio, vamos dizer assim, Darwin tem 150 anos, mais de 2.000 anos, essa era a imagem vigente, por 2.500 anos. O homem, esta pessoa livre, racional e consciente. Eis que surge o Sr. Darwin. Bom, mas antes de chegar a esse ponto, eu quero inclusive tocar numa questão muito esquecida hoje em dia, que é o papel das humanidades. O Darwin, ele não estudou biologia. Darwin não tinha formação em matemática ou em física. O Darwin era teólogo. O Leandro já expôs isso muito bem para nós. Qual que era a formação do teólogo lá em Cambridge? Ele teve que estudar muita filosofia, ele teve que estudar retórica, lógica e entre outras áreas. E ele era um sujeito extremamente sagaz e curioso que tentava estabelecer conexões entre as coisas. Isso, de certo modo, até em virtude dos estudos humanísticos, ou seja, os estudos de teologia que ele teve lá na Universidade de Cambridge. Ele se formou e fez a viagem na América do Sul, como o Leandro nos contou, e teve acesso a um conjunto de evidências, e ele foi recolhendo isso tudo, voltou para casa, como o Leandro mostrou também para nós aqui. E qual que era o ambiente de trabalho do Darwin? Era um instituto de pesquisa? Era a universidade? Não, era a casa dele. Olha que curioso, Darwin era um cientista
caseiro. Ele montou na sua casa uma estrutura muito grande para fazer as suas experimentações e testar suas hipóteses, tá? E fazer com que a sua teoria tivesse robustez, ou seja, fundamentação e dados empíricos. Ele fez isso durante a vida inteira, tá? E isso eu queria colocar isso aqui para vocês, que hoje em dia, nos nossos currículos, né, atuais, né, tem sido eliminado filosofia da ciência, lógica, né, e por aí vai, né, a história da humanidade, e os antigos cientistas tinham formações amplas em filosofia, em matemática, em física, e hoje em dia a gente está formando pessoas especializadas, né, técnicos. Isso é até um motivo para pensar, mas esse não é o ponto de debate, eu vou passar adiante, tá? Esse ano a associação internacional que sustenta essas comemorações anuais resolveu ter como assunto central no aniversário de Darwin as humanidades. E quando o Leandro me chamou, achei legal, excelente. Vou tentar fazer alguma coisa concisa para trazer para o pessoal, né? Entender, em primeiro lugar, que Darwin ele era um humanista, tá? Eu vou tentar colocar isso mais para frente. Ele tinha umas visões muito avançadas para a época dele, tá? E que, além disso, as ideias deles, que são ideias revolucionárias, tá? Causou um grande impacto na época e hoje em dia causa impacto e desconforto em muitas pessoas. Por quê? Vamos lá. Bom, o núcleo da teoria da seleção natural e sexual, né? Porque o Darwin também ficava perplexo. Certos traços que não tinham função nenhuma, aparente. Ele ficava olhando, rapaz, por que esse animal tem determinado traço? Aparentemente não tem função, pelo contrário, tem um alto custo para mantê-lo. Ele chegou à conclusão que só pode ser por meio da escolha, da seleção sexual, porque esse tipo de traço, né, ele se torna atrativo e mostra como aquele macho, né, consegue sobreviver à predação, doenças, etc. E a teoria da seleção natural, né, tem ao lado dela a seleção sexual como um amparo para explicar aqueles traços aparentemente sem função, tá? Mas eu vou passar um pouco adiante isso, porque, como eu disse para vocês, o ponto aqui é outro. Teologia sem telos. Qual é a novidade de Darwin aqui? Praticamente, nesses quase 2.500 anos, né, de história ocidental, toda e qualquer explicação tinha que ter um fim, visava uma finalidade. O Leandro, inclusive, falou que a ideia de que as coisas tinham essências. O Darwin retira isso, essência como se fosse algo meio fantasmagórico. Ele retirou isso, tá, e tirou a finalidade da explicação científica. Darwin não buscava pelas causas primeiras, e sim as causas intermediárias, que eu acredito que o Carlos Ruiz deve comentar alguma coisa sobre isso. Qual que era a ideia dele? Os organismos evoluem do mais simples para o mais complexo. Tá? E o fim, se é que a gente pode dizer que tem um fim dentro da estrutura, é a sobrevivência e a reprodução das espécies. É assim, duro e direto. Tá? Não há direção na evolução. Não há uma finalidade, o olho vai evoluir para enxergar. Não, o olho é produto de processos aleatórios. Conferia sobrevivência, tá? E certa reprodutibilidade aos organismos que conseguiam sobreviver à predação, né? Encontrar recursos, água, comida, etc. Tá? Então, isso é uma ideia inovadora de Darwin que tira a finalidade da explicação, nesse caso aqui, sobre a origem das espécies. Tá? Vou passar um pouco adiante para não ficar detido nesse ponto. Bom, a visão darwiniana de humanidade. Bom, em primeiro lugar, o Darwin, como ele tinha uma formação humanística, ele era um sujeito que tinha uma visão de mundo avançada para a época dele. Ele condenava a escravidão, até porque todos os homens são iguais, descendendo de um único ancestral incomum. Tem uma passagem naquela biografia dele, que é um tijolo desse tamanho,
onde ele escreve para um dos colegas dele, naturalista, onde ele descreve com repulsa um senhor de escravo ali no Rio de Janeiro, descendo o sarrafo em cima do escravo. Ele tentou, inclusive, faço alguma coisa? Não, não faço. Ele expressava isso, né? Ele era absolutamente contra a escravidão, tá? E outro assunto, na época, revolucionário, ele era favorável ao sufrágio universal. Na época, na Inglaterra, nem todos tinham direito a voto, tá? O ponto é o seguinte, né? Eu fiz até uma brincadeira aqui para perturbar um pouco os filósofos, né? Porque eu vou falar. Durante muito tempo, desde que Darwin publicou A Origem das Espécies e os outros livros que vieram depois, poucos filósofos deram atenção aos escritos darwinistas, tá? Desculpa. O primeiro grande filósofo que a gente tem notícia a falar sobre a teoria da seleção natural foi um filósofo americano muito importante do século XX, que chama-se John Dewey, em 1929, se não estiver enganado, onde ele fala justamente isso. A novidade do Darwin é acabar com a tese essencialista aristotélica, de que as coisas têm uma essência. Tá? Mas não teve o alcance que deveria ter tido, e durante muito tempo Darwin ficou meio que escondido da filosofia. Talvez tenha uma razão, né? Darwin fez com que muitos filósofos, né, tivessem que repensar o papel da racionalidade, da consciência e do papel do homem e o seu lugar na natureza. Tá? E eu, como filósofo, né, de certo modo, eu me sinto confortável em falar que muitos filósofos se recusam ainda a aceitar a teoria da seleção natural. Inclusive, recentemente, um grande filósofo publicou um livro que vai contra e coloca em dúvida a teoria da seleção natural, dizendo que ela é risível, etc. A gente tem visto isso pipocando aqui e acolá, e isso, de certo modo, tem que ser discutido. Por quê? Ele diz que a teoria da seleção é risível e tem que ser substituída. O filósofo chama-se Thomas Nagel, muito famoso, mas ele não apresenta uma alternativa. Até o momento que nós temos esta teoria, que ganha cada vez mais robustez, unificando diversos campos de pesquisa, tá? Ampliando o horizonte de pesquisa, tá? A gente não tem uma teoria alternativa para colocar no lugar. Então, até o momento, é o que nós temos, cara. Um filósofo popperiano diria: todas as teorias científicas nascem mortas. O que a gente está falando agora é falso. Olha para a história da ciência, muitas teorias que a gente acreditava, né? Geocentrismo, flogisto, por aí vai, se mostraram falsas, foram substituídas por outras teorias, tá? Então, logo, algumas pessoas raciocinam nesse nível. A teoria de Darwin, a teoria da seleção natural, é falsa. Ela vai se mostrar falsa em algum momento. A questão é o seguinte, meu amigo: pode até ser que sim, porque isso caracteriza o empreendimento científico, um empreendimento incompleto, tá? Em progresso, gradual, lento, coletivo, mas até o momento não surgiu nenhuma teoria alternativa à teoria da seleção natural, à teoria evolucionária, né? Bom, seguindo adiante. A visão de mundo, de humanidade, tá? Depois de Darwin, qual que era? Antes nós tínhamos o quê? O homem no centro do universo, o homem, vamos dizer assim, o homem britânico, inglês, superior, que precisa ampliar suas fronteiras, dominar as colônias, ter novas colônias e sobrepujar os selvagens. Tentamos educar os selvagens, não deu certo, nós somos superiores mesmo, e vamos seguir com esse empreendimento. O britânico é um racional, né? O Leandro contextualizou muito bem a época vitoriana, como ela era, e veio Darwin e publica um livrinho bem grande, que teve várias edições, dizendo justamente que o homem descende de um mesmo ancestral de vários primatas. Descendo mais embaixo, descendemos de um proto-organismo. Você e a bactéria e o paramécio e a ameba compartilham o mesmo ancestral em comum. Qual é o lugar do homem na natureza? Eu estava aqui em cima. De uma hora para outra eu caí aqui para baixo.
fui colocado no mesmo patamar de macacos, gorilas, esses animais selvagens, que não têm cultura, não tem o Rafael, não tem o Michelangelo, não tem o Mozart, não pode. Começa a repulsa e o desconforto, né? De você parar e olhar, se olhar no espelho e ver que você não sou a imagem e semelhança do Criador, não sou 100% racional. Se sou racional, essa racionalidade é produto de processos evolucionários cegos. Não pode ser. Eu sou especial. Tem que ser especial. Bom, o que o Darwin faz é colocar a gente, você aqui. Você é apenas um animal dentre os outros lutando pela sobrevivência, tentando se manter em circuito, ou seja, buscando sempre, quase que um mecanismo inconsciente, né? Se reproduzir e manter a espécie, a sua espécie, que é basicamente o que a maioria dos organismos fazem, tentar se manter vivo, mantenha-se vivo, e você é nada mais nada menos do que um animal, você não está acima dos demais animais, tá? Mas professor, é claro que a gente tem diferença, nós somos melhores que um gorila, um chimpanzé, melhores não, como diria o Darwin, somos mais complexos. O nível de complexidade, por exemplo, organização neural do nosso cérebro em comparação com o de outros, é absurdo. E as neurociências estão aí hoje para tentar desvendar isso, o que nos torna humanos, ou o que nos diferencia dos demais primatas. Tá? Bom, a ideia soa incômoda. Eu não sei quanto de vocês aqui acreditam ou têm a disposição ou a predisposição de acreditar na teoria da seleção natural. Mas imagina isso no século XIX, aparece um senhorzinho dizendo isso. E logo em seguida ele publica mais 2 livros, um sobre seleção sexual, outro sobre seleção artificial. A gente tem feito seleção artificial há séculos. A nossa agricultura, a nossa agropecuária é o que? Nós, como espécie, Homo sapiens, selecionando os melhores. Que ideia perigosa, hein? Isso é uma metáfora, isso é o título de um livro de um outro grande filósofo naturalista, que chama-se Daniel Dennett. Ele publicou em 95 um livro que se chama A Perigosa Ideia de Darwin. Sugiro a leitura. Tá? É muito bom. Com a publicação dessas ideias, ou com essas ideias circulando, você imagina como uma senhorinha vitoriana vai ver isso. Nossa, descendente de um macaco. Começam as caricaturas e as reações, na época, né? Só que essas reações vêm até hoje, tá? A teoria. O Leandro já falou, tinha alguns furos, só no século XX, ao longo do século XX, alguns pedaços do quebra-cabeça foram sendo encaixados, mas à época Darwin não dispunha do conhecimento que a gente tem hoje. Darwin, infelizmente, não conheceu Mendel, tá? Bom, muitas pessoas, né, os medalhões, os papas da Academia Britânica, né, os cientistas naturalistas da época, muitos, inclusive amigos de Darwin, fizeram resenhas negativas, criticando Darwin, falando como é que você pode colocar o homem, nós, semelhança do grande senhor, igual um macaco, colocou como um macaco. Não pode dar. Muitos criticaram, várias pessoas próximas de Darwin, inclusive, ele tinha problemas em casa, com a senhora, a esposa dele, a Emma, que era cristã fervorosa. Ele teve um certo cuidado em não mexer nos brios da senhora esposa dele, mas a senhora esposa dele era uma pessoa sensata, né? Inclusive ajudou muito na escritura, na revisão dos manuscritos e por aí vai. Bom, Darwin foi acusado de um monte de coisa, né? Eu coloquei algumas aqui, inclusive coisas bem gerais, né? Excrescências, mas teve discussões pontuais mais técnicas, né? Alguns autores como William Hewell, que era amigo de Darwin, inclusive coloca na abertura da origem, ele coloca uma citação do Hewell, lá em cima, para homenagear. Inclusive, Hewell foi o sujeito que cunhou o termo cientista. Tá? Bom, acabei perdendo. Bom, Hewell criticava o Darwin, dizendo que ele
usou de modo equivocado o método indutivo. Hill tinha um livro que falava sobre o método indutivo e ser empregado nas ciências. Tá? Bom, o Darwin, de certo modo, não diria nem de certo modo, né? Outros filósofos na época, um outro grande filósofo na época se chama-se John Stuart Mill, veio em defesa do Darwin, tá? E dizendo, não, Darwin aplicou corretamente o método indutivo, um método científico propagado lá atrás por Bacon, depois por outros filósofos e cientistas, ou filósofos naturais, né? Porque antigamente não existia a imagem do cientista. A pessoa que existia era o filósofo natural, estudava diversos assuntos, tá? Bom, eu não quero me deter muito nesse ponto, eu quero vir um pouco mais para o século XX, né? Que é quando a coisa fica mais, eu diria, mais pesada, né? Mas eu selecionei aqui dentro da biografia do Darwin duas respostas, inclusive eu tenho que fazer um parênteses aqui, isso aqui é uma certa forma de anacronismo, né? Meio anacrônico, fora do tempo, porque o Darwin antecipou a filosofia popperiana. Karl Popper era um filósofo da ciência do século XX, tá? Ele tinha uma concepção de conhecimento, de ciência evolucionária, ou seja, teorias científicas devem competir, como os animais na natureza competem, tá? Vai sobreviver aquela que for melhor, aquela que sobreviver melhor aos testes, aos embates, tá? E ela vai ficar não como a melhor ou a verdadeira, mas sim como a teoria que se mostrou capaz de explicar naquele contexto, naquele momento, determinado fenômeno, porque mais à frente surge uma outra teoria. Essa é a visão de Karl Popper sobre a ciência. E a resposta que o Darwin dá a um dos seus interlocutores é: o livro não é danoso, porque há vários outros trabalhando. O Popper falava isso. Na ciência tem que ter um conjunto de pessoas trabalhando no mesmo assunto, voltado para o mesmo assunto, tá? Eles têm que competir. E o Darwin fala justamente isso. É bem interessante que ele antecipa, né? O Popper foi lá, bebeu nas águas darwinianas, né? Se eu estiver errado, eu logo seria aniquilado. Bom, parece que ele não estava totalmente errado, né? Porque a teoria continua firme e forte até hoje, ganhando cada vez mais robustez. É uma teoria já estabelecida na biologia. A outra resposta, que eu chamo de estilo kuhniano, que vem do filósofo também da ciência, não é nem filósofo, ele era físico, mas é um outro sujeito que criou uma reviravolta na filosofia e na ciência, que chama-se Thomas Kuhn. A resposta dele é a seguinte: se minha visão for amplamente adotada, ela será por jovens homens se formando, que substituirão antigos homens, e estes jovens poderão agrupar fatos e buscar novas linhas de investigação melhores sobre a noção de descendência em vez de criação. Não sei se todo mundo aqui conhece Thomas Kuhn, mas Kuhn era um cara que dizia o seguinte: surge uma nova ideia revolucionária, primeira coisa que acontece são os papas da ciência de plantão recusarem, tá? E isso durante um certo período tem essa tensão, tá? Mas eis que uma nova geração de pesquisadores, de cientistas, está sendo formada ali. Eles ficam de olho naquilo, tá? Então tem que morrer uma geração, isso é o que o Kuhn fala, uma geração de cientistas velhos, ou seja, antigos, que seguem uma concepção mais antiga. Eles têm que morrer e esses novos cientistas têm que assumir as posições dele para implementar essa modificação e fazer a quebra do paradigma, tá? Então o Darwin, de certo modo, né, ele antecipou, talvez o Kuhn também foi lá e bebeu nessa água, mas nenhum dos dois citaram a fonte, né? Isso é importante, porque isso está nos escritos de Darwin, né? E pensar isso é extremamente complicado e complexo, porque o cara escrevia, o sujeito era uma máquina de escrever, impressionante, né? Mas vamos lá, teoria científica. O que é uma teoria científica? Recentemente surgiu um debate aí na nossa lista de professores, né, sobre se a teoria criacionista é teoria científica. A teoria, para que ela seja aceita e receba o carimbo, a etiqueta científica, ela tem que passar por diversos testes. A teoria da seleção natural de Darwin passou. Outro exemplo, a teoria da termodinâmica, a teoria newtoniana, a teoria da relatividade geral, a teoria da mecânica quântica, por aí vai. Por que elas recebem a etiqueta científica? Porque elas
que passar por um processo muito difícil de teste, refutação, e testes novamente, testes severos, tá? Elas têm que dar conta de certos fenômenos, ela tem que ter, inclusive um assunto que o Leandro tocou muito bem, elas têm que unificar o campo de pesquisa. Inicialmente as coisas estão meio dispersas, foi o que Darwin fez. Estavam muito dispersos, Darwin apresenta a teoria e consegue unificar, e unifica isso até hoje. Isso é um dos papéis também centrais de teorias científicas. Unificar, explicar certos fenômenos antes inexplicados, mostrando conexões causais, causa A, causa B, que causa C, que causa C, que causa A1, A2, A... e por aí vai. E além disso, apontar novos caminhos de pesquisa, tá? Apontar, por exemplo, novos problemas. Por que não consegue dar conta desse problema aqui? Tem um problema aqui. Além disso, uma teoria científica tem que ter essa propriedade, indicar problemas, tá? Insolúveis naquele contexto. A teoria da seleção natural é uma teoria científica, tá? Estabelecida, apesar de alguns não aceitarem, mas talvez isso se deva por falta de conhecimento do que seja uma teoria científica, ou seja, sobre filosofia da ciência, né? História da ciência, como é que a ciência funciona. Tá? A ciência é um empreendimento social progressivo, cumulativo, crítico, autocorrigível, porque a ciência se corrige, tá? Ela detecta fraude, detecta erros, e isso acontece dentro da própria estrutura da teoria da seleção natural, ou teoria evolucionária. Então, tem muita gente que está em dúvida. Eu queria, inclusive, passar por cima disso, porque, pelo menos para mim, do meu ponto de vista, depois de ler muitas coisas, de ler muito sobre biologia evolutiva, eu acredito que é robusta. Tá? Ela é o pilar das biologias, das ciências da vida. E lá na frente eu vou falar sobre isso, mas o Leandro ele já antecipou um pouco. Saindo da zona de conforto. As pessoas gostam muito de ficar nos seus quadrados, né? Usando uma expressão contemporânea, né? O Darwin era um cara que saiu o tempo todo do quadradinho dele. Ele tinha a mente aberta para discutir qualquer assunto. Não existia tabu para ele discutir, para ele. Tudo e qualquer discussão tinha que ser discutida e não colocada para debaixo do tapete, tá? Isso é uma das características do chamado livre pensamento, que o avô dele, Erasmo, era um sujeito, um livre pensador, e que foi um dos primeiros caras a discutir sobre o conceito de evolução, tá? Então a questão seguinte é você ter a mente aberta para duvidar das suas próprias crenças, tá? Isso inclusive é uma das definições de racionalidade. O que é racionalidade? Vem de razão, tá? Você está aberto a ouvir a razão do outro e considerar as suas próprias razões. Baseado nessa discussão, nessa dialética, você pode revisar as suas crenças. Eu posso aceitar ou não a tua razão. E posso apresentar a minha, como não superior, mas a gente coloca as razões para competir. No fim das contas, o Darwin ele matou a charada lógica, né? É competição, a gente compete em todos os níveis, tá? Mas o ponto é o seguinte, tem que ter a mente aberta para discutir sobre os diversos assuntos. E o Darwin, ele fez isso. Ele tocou num assunto fundamental para a filosofia, para a religião e para as humanidades, né? E a moral, a ciência moral da época. O que é o homem? Qual é o lugar do homem na natureza? O evolucionismo nas humanidades. Bom, tem uma notícia ruim para vocês. As primeiras tentativas de tentar entender o fenômeno humano a partir da perspectiva darwinista eram erradas. Como diz o carioca, né? Eu sou carioca, deu ruim. No século XIX, o primo de Darwin, né, que era o Galton, e outros teóricos, né, começaram a desenvolver certas teorias racistas, né, de que, por exemplo, o britânico, o branco, o ocidental, o caucasiano é superior, está acima das demais raças, né, o negro é uma subespécie, então nós temos... Darwin era contra isso tudo, tá? O que fizeram foi, de certo modo, ou entenderam equivocadamente a teoria de Darwin e vieram as tentativas eugênicas de aperfeiçoar a raça, a espécie humana, e depois o próprio nazismo, né, tentando aperfeiçoar, usando
judeus e outros povos, né, como cobaias para tentar aperfeiçoar a espécie. Como eu posso melhorar esses seres degenerados que são judeus? Como é que eu posso transformar um olho negro em olho azul? Tá? Mas isso tudo estava pressuposto uma visão do mundo, visão de mundo. Ou seja, nós, brancos ocidentais, somos superiores às demais espécies. E muitos usaram a teoria da seleção natural. Tá? Esse foi um grande problema nessa época. Novamente, na década de 70, um grande biólogo chamado Edward Wilson publicou um livro que se chama Sociobiologia, onde ele tentava entender o homem, né, o comportamento social dele, o altruísmo, a partir da perspectiva da plataforma darwinista. Bom, o pessoal nessa época, na década de 70 do século passado, né, a maioria vindo das humanidades, do departamento de Ciências Humanas e Filosofia, escracharam o sujeito, partiram para dentro dele, ele não podia às vezes nem sair de casa, que jogava um tomate na casa dele. Tá? Bom, a sociobiologia só tentava o quê? Ora, se como Darwin diz, o homem é um animal produto de processos evolucionários cego como a maioria dos animais. O homem é um animal. Certos traços, certas adaptações podem ter como causa ou como explicação ou como influência, né, que é como está sendo usado hoje em dia, a biologia. Por que a gente não pode explicar certos fenômenos tendo como base a teoria da seleção natural ou a teoria evolucionária? Muitos não aceitaram. Por quê? Inclusive nessa época, né, virada da década de 70, década de 80, quando começa inclusive o projeto Genomas, as primeiras ideias, né, do determinismo genético, né, de que existe o gene X para isso, gene para aquilo, gene para o homossexualismo, para o racismo, gene da obesidade, gene do cabelo branco, existia gene para tudo. Tá? E baseado nesse princípio, começaram a argumentar numa posição extremamente perigosa, que é o determinismo genético. Então tivemos duas posições, né, antagônicas, que é o chamado genicentrismo, que tem como expoente central Richard Dawkins, espero que vocês conheçam a figura, e do outro lado, os representantes das humanidades ou das ciências sociais na perspectiva culturalista. Então nós tínhamos duas visões de mundo. Um lado fla-flor, um lado dizendo que não, o homem o que se caracteriza é a biologia, o outro lado o que se caracteriza é a cultura. Isso ficou durante certo tempo em debate e de certo modo vem até hoje. Bom, o que eu apresentei para vocês nessa fala anterior é basicamente isso, né? As versões e contraversões do darwinismo atual. Nós temos, né, eu coloquei ali, né, como se fosse um espectro, né, as extremidades, o ultradarwinismo ou genicentrismo, junto com a teoria da tábula rasa, ou culturalismo. Não é a cultura, é o meio ambiente que vai moldar o caráter humano. Não, o pessoal das ciências sociais, né, sem querer generalizar, mas vários setores da academia, nas ciências humanas e sociais, na filosofia, adotam esse paradigma culturalista. O outro lado, dentro da biologia, tem setores conservadores, né, tidos como radicais, baseado na tese do Richard Dawkins, de que tudo é gênero. Tá? E descendo o espectro, né, você tem posições relativistas, darwinismo moderado, né, que é basicamente onde nós deveríamos estar, ter a mente aberta e considerar diversos aspectos de um assunto, o espiritualismo, o ceticismo radical, e você vai descendo lá no extremo do fundamentalismo religioso. Isso, de certo modo, né, representa o que nós temos hoje em dia. Né? Tem os autores, né? Lógico que eu estou sendo muito conciso e muito generalista, até por uma questão metodológica de fazer esse tipo de apresentação, para mostrar para vocês como que está sendo essa discussão ainda hoje. Tá? E o pomo da discórdia, as implicações. O pomo da discórdia, isso é uma mitologia grega. Não vou contar a história não, quem quiser procura o pomo da discórdia que deu origem à Guerra de Troia. Basicamente, essa maçãzinha de ouro deu origem à Guerra de Troia. Bom, as implicações na filosofia, ciências humanas, religião e moralidade. Muitos ou não querem discutir
dizem, não admito que entrem aqui é meu castelo sagrado, aqui é só cultura. Não, o outro lado também não serve. Então a gente fica nesse fla-flu, e alguns filósofos tentam entrar no debate, eu estou tentando entrar no debate, né, e ver as posições desses dois lados, para ver se a gente consegue ou acomodar, integrar, ou de fato mostrar, não, realmente, esse está certo, está errado. A gente às vezes não consegue fazer isso, tá? Entre vários assuntos que a gente tenta integrar dentro das humanidades e dentro da teoria evolucionária, é o problema da consciência, responsabilidade, decisão, liberdade, etc. Vou seguir adiante. Bom, não preciso comentar muito sobre teoria da evolução e vida cotidiana, porque o Leandro falou muito bem, né, sobre o papel da teoria da seleção natural no entendimento das doenças, né, de catástrofe, de que isso exerce certas pressões na estrutura genética, o organismo tem que se adaptar, dar uma resposta, do contrário, entra em extinção. Eu vou passar, no final, né, só um pedacinho, né, a teoria evolucionária cada vez recebe mais, se amplia mais, recebe mais confirmação, ela recebe mais dados, mais evidências e aponta para vários caminhos, como o professor Leandro colocou. Esse é o slide final, é o último slide, acho que esse é o último slide, né? Que é as perguntinhas básicas lá de trás dos gregos, uma antropologia filosófica, o lugar do homem na natureza. E agora, depois de tudo que nós temos, depois de Darwin, tá? Qual é a imagem de humanidade ou de homem que vai emergir? O que nós fazemos? E as capacidades superiores humanas? Como acomodar essa tese claramente contraintuitiva, assim como a tese de que a Terra gira ao redor do Sol parece contraintuitiva? Eu olho para a Terra, está tudo parado, o Sol parece estar girando, mas não, é justamente o contrário. E a teoria da seleção natural é contraintuitiva. Eu descendo de um macaco? Não, você é um macaco. Segundo alguns autores, você é um macaco nu. Seguindo adiante. Qual é o lugar nosso? O universo tem 14 bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bi. A vida na Terra começou a se desenvolver a 3,5 bi. Os primeiros símios, 6 milhões. O homem tem 3 milhões. É um negocinho, se você bota isso numa escala, a nossa existência é ínfima. Nossa, que coisa, né? Seguindo adiante, né? Qual é o sentido da vida, né? Na verdade, é isso que os primeiros filósofos buscavam. Esse é o último slide. Isso é o que os antigos filósofos e muitos outros filósofos e pensadores e muita gente da autoajuda, né, tenta vender para a gente. Qual é o sentido da vida? Colocando dentro da estrutura evolucionária, sabendo que você é um primata, você tem um cérebro de primata, sofre de um conjunto de limitações, influências do meio, você tem o seu gene te influenciando também, dependendo da pressão que você sofre. O que é o homem? Eu vou deixar a pergunta aberta, porque eu não vou dar resposta, isso é o que todo mundo está querendo saber, né? O que distingue a humanidade dos demais animais? Ok, somos animais, estamos muito próximos dos chimpanzés, orangotangos, dos grandes primatas, ok, estamos. Mas o que nos diferencia? Qual que é o 0,001% que diferencia a nossa espécie das demais? Eu vou deixar em aberto, porque, na verdade, eu não estou aqui para dar resposta, eu sou filósofo. Filósofo não dá resposta, filósofo só apresenta problemas, só aponta o dedo e bota o dedo na ferida. Na verdade, a gente abre a discussão, né? Tenta abrir a discussão para que as pessoas reflitam, né? Baseado não só nas suas crenças, mas na crença do outro, e chegar a um consenso, tá? O que nos torna humanos? Tem resposta não. Eu encerro aqui a minha palestra, porque eu acho que eu falei um pouco demais. Eu agradeço ao Leandro e passo a palavra ao professor Carlos Ruiz. Obrigado.